da atividade integradora é tipos de sujeito. O sujeito é um termo essencial da oração sobre o qual se faz uma declaração. Por exemplo, a aluna estudiosa alcançou um excelente resultado. Sobre quem temos uma declaração feita? Quem alcançou um excelente resultado? A aluna estudiosa. Então, o meu sujeito é a aluna estudiosa. Quando falamos de sujeito, é necessário observarmos o núcleo do sujeito, que é a palavra principal que forma o sujeito. Neste exemplo, o núcleo é aluna. Notem que se eu tiro o termo aluna, a frase fica com sentido, porém incompleto. Aluna é a palavra principal, é, portanto, o núcleo do sujeito. Vejamos mais um exemplo. Os alunos da Escola Mário Quintana ganharam a medalha de ouro da Olimpíada de Matemática. Quem ganharam a medalha de ouro da Olimpíada de Matemática? Os alunos da Escola Mário Quintana. Então, este é o meu sujeito. Quem recebe essas medalhas? Os alunos. Então, alunos é o meu núcleo, é a palavra principal dentre as palavras do sujeito. Os sujeitos podem ser classificados em vários tipos. Vamos analisar cada um deles. Sujeito simples é aquele que possui apenas um núcleo, uma palavra principal. Ou seja, quando o verbo se refere a uma só palavra. Vejamos um exemplo. Pedro viajou. Quem viajou? Pedro. Pergunto ao verbo, descubro quem é o sujeito. Então, eu tenho apenas um único núcleo, sujeito simples. Outro exemplo, o humilde aprende mais. Quem aprende mais? O humilde, meu sujeito. Uma palavra principal apenas, sujeito simples. Nós aprendemos o alfabeto. Quem aprendeu o alfabeto? Nós. E, portanto, tem um sujeito simples. Sujeito composto é aquele que possui mais de um núcleo. Ou seja, o verbo se refere a mais de uma palavra principal. Exemplo, pai e filho viajam juntos todos os anos. Quem viajam juntos todos os anos? Pai e filho. Então eu tenho dois núcleos, duas palavras principais. Pai, filho. Mais um exemplo. Ele e eu viajamos para Londres. Qual é o sujeito? Ele e eu. Quantos núcleos? Quantas palavras principais? Duas. Ele, eu. Então tem um sujeito composto. Mais um exemplo. Os humildes e os esforçados aprendem mais. Tenho dois núcleos dentro do meu sujeito. Humildes e esforçados. Portanto, tenho também um exemplo de sujeito composto. Sujeito oculto ou elíptico é aquele que não está explícito, não está visível na oração, mas conseguimos descobrir quem ele é. Ou seja, pode ser identificado pelo contexto, observando as desinências do verbo. Por exemplo, comprei um carro. Qual é o verbo? Comprei. Então, qual é o único sujeito cabível para ser colocado antes do verbo comprei? Analisemos as pessoas do discurso. Eu, tu, ele ou ela para o singular, nós, vós, eles ou elas, primeira, segunda e terceira do plural. Então, qual seria a única pessoa possível para ser o sujeito nesta oração? Eu. Eu comprei um carro novo. Então vejam que o sujeito oculto não está visível, mas conseguimos identificá-lo por meio das desinências verbais. Mais um exemplo. Estamos muito felizes. Quem seria o único sujeito possível nessa oração? Nós. Nós estamos. Note a desinência do verbo estamos. Percebam que o único verbo que pode ser adequado a esta oração é nós. Sujeito indeterminado é aquele que não está determinado porque não se sabe
quem praticou a ação, ou a intenção é não revelá-lo. Podemos identificar o sujeito indeterminado por meio de duas estruturas sintáticas. Primeira, oração com verbo na terceira pessoa do plural. Por exemplo, roubaram meu carro ontem. Verbo roubaram está na terceira pessoa do plural. Quem praticou a ação? Eles, elas, os ladrões. Vejam que eu não consigo determinar, descobrir quem realizou, quem praticou a ação. Anunciaram a morte do homem. Não consigo novamente saber se foram eles, elas, ou os parentes. Vejam que não consigo determinar quem é o meu sujeito. Segunda forma de identificar o sujeito indeterminado é oração com verbo na terceira pessoa do singular mais o pronome se, a partícula se. Por exemplo, discutiu-se sobre o aumento do preço da gasolina. Tenho verbo na terceira pessoa do singular, discutiu, mais partícula pronome se. E preposição, sobre. Quando eu tenho essa estrutura sintática, também automaticamente tenho um sujeito indeterminado. Outro exemplo, precisa-se de roteirista. Verbo precisa, na terceira pessoa do singular, partícula se, preposição de. Lembrem, toda vez que tiver essa estrutura, sujeito indeterminado. Há ainda oração sem sujeito, quando não existe sujeito dentro da oração. Quando temos orações sem sujeito? Primeiro caso, verbos que indicam fenômenos da natureza. Exemplo, choveu muito de manhã, trovejou a noite toda. Toda vez que tiver um verbo que indica fenômeno da natureza, tenho oração sem sujeito. Verbo haver no sentido de existir. Por exemplo, há muitos animais no zoológico. Existem muitos animais no zoológico. Toda vez que tiver o verbo haver, podendo ser substituído por existir e mantendo o sentido, tenho também um exemplo de oração sem sujeito. Verbo haver indicando tempo decorrido, tempo que passou. Por exemplo, há 2 dias aguardo a encomenda. Faz 2 dias que aguardo a encomenda. Vejam que um tempo decorrido é apresentado nesse exemplo. E últimos casos de oração sem sujeito, verbo ser, fazer e ir na indicação de tempo. Ou seja, tenho 3 exemplos aqui. Era tarde, fazia frio, vai para uns 2 anos que não o vejo. Nesses exemplos não é possível identificar o sujeito, caracterizando, portanto, orações sem sujeito. Se surgirem dúvidas, podem me procurar via WhatsApp. Tchau, tchau e até breve.